Luzinha, seja bem-vinda ao Tarô da Semana. Eu sou a Maria da Luz Mística. Quero que você se conecte aqui comigo e escolha entre o 2 ou o 3. A minutagem de quando cada opção começa está escrita aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Também estou abrindo a minha lista de prioridade para abrir a agenda de julho. Se você quiser uma sessão comigo, é só você se inscrever. O link também está no comentário e no Instagram, @aluzmística. Então, bora lá! Se um problema pequenininho vem se arrastando por aí, você estava sem energia para resolver, Luzinha, boas notícias. Esse é o fim de um ciclo difícil. Mas existem muitos conselhos de como colocar esses pontos finais. Logo, vem comigo. Luzinha do Monte 1, eu sou a Maria da Luz Mística e antes de ouvir as explicações, deixa já seu like, se inscreve, comenta. Se você gosta do meu trabalho, esse apoio faz toda a diferença. E veja bem, carta Workaholic, Rainha de Espadas e o Imperador como energia geral da semana, indicando que é um período de muito mais deveres, responsabilidades e trabalho duro do que de lazer. E de alguma forma, a carta Workaholic mostra que finalmente você se vê com essa gana e com essa impulsividade de agora sim, eu vou falar com quem preciso, vou emitir os documentos necessários, não vou mais adiar de mandar aquele e-mail, de assistir aquele curso ou de me movimentar. Tanto é que na carta do imperador é como se você assumisse as rédeas da sua vida e viesse resolvendo pendências burocráticas, jurídicas, situações envolvendo injustiça, envolvendo dinheiro, envolvendo casa e família. Rainha de Espadas, Timão está agindo de uma forma muito dura, até um pouco mais rígida. E essa rispidez se faz necessária para você, com punho de ferro, chegar nos resultados que precisa. Então, é como se nesse momento a compassividade, a compaixão, sentir dó, empatia demais pelo outro não fosse um caminho proveitoso. Porque se isso está acontecendo, Luzinha, quer dizer que andaram comendo pelas beiradinhas da sua boa vontade também. E agora é uma resposta ao universo, à sociedade, às pessoas à sua volta, esse comportamento mais duro. O que vai envolver, para muitas luzinhas, ter que aparar as arestas na relação com irmãos e com mãe. Algo que já vem sendo adiado há um tempo, um trabalho que você já vem fazendo também, mas que não exatamente já acabou. Isso tudo, Luzinha, tem a ver, inclusive, com a carta do serviço 9 de ouros e 8 de ouros, mostrando que você trabalhou, você se esforçou, você conseguiu juntar as suas coisinhas, inclusive conseguiu dar uma melhorada de vida em relação a certos parentes, correto? E aí, na carta do serviço, você ficou com aquele sentimento de que você também precisa ajudar as outras pessoas à sua volta, ou que quer carregar todo mundo consigo nesse sentido de progresso. E tudo bem ser tão prestativa, minha luz, mas o que rola aqui nessas cartas é que você acabou tentando fazer tudo isso por conta própria e não foi todo mundo que te acompanhou. Então, no fim, você acabou com tanto de sanguessuga ao seu redor, com aquela desculpa de que, já que é uma pessoa próxima, já que é família, você tem que contribuir, você tem que estar perto. Essas cartas até podem mostrar, finalmente, sem tanta culpa, você fazendo aquilo que te dá vontade. Se a gente tem a carta do 8 de ouros, pode ser a hora de investir em uma mentoria mais cara, de comprar equipamentos para o seu trabalho, de comprar até um computador que vai te permitir estudar melhor, de se permitir fazer um intercâmbio, um estudo lá fora. Enquanto que no 9 de ouros, você só consegue fazer isso porque agora percebe que é merecedora, pode perceber o seu prestígio, o valor dos seus esforços e que a sua vez tem que chegar também. Nisso, minha luz, não é que você vai deixar todas as pessoas a quem você contribui na mão e vai virar uma eremita isolada, de forma alguma. Mas pode ter um filtro muito bem passado de até onde você vai, entende? Essas cartas também podem indicar uma fase em que você se permite se cuidar mais a nível de saúde, talvez fazer um check-up para ver os seus exames, comprar vitaminas, comprar algo que vai melhorar também a sua saúde. Essas cartas podem te mostrar com maior equilíbrio no campo mental, espiritual e emocional. Embora as ações sejam mais ferrenhas, tudo isso vem de um preparo de campo que você já vem fazendo há um tempo. Há algo, Luzinha, que deixa muito evidente quem está do seu lado por interesse ou não, quem valoriza a sua amizade ou não. Nós temos a fachada, a roda da fortuna e o carro. Essas cartas mostrando suas relações. Então, eu entendo que até para além de amor, qualquer vínculo baseado em troca de interesses, em oportunismo, em querer que você, por exemplo,
Faça tudo por alguém, porque você conhece as pessoas certas, ou porque está com mais grana, ou porque tem mais acessos. Cai por terra a máscara que sustentava esse tipo de vínculo. Fica evidente. E chega a ser até um pouco feio, sabe? De você olhar e sentir um pouquinho de vergonha mesmo. As cartas trazem, principalmente com a roda da fortuna e o carro, dentro dos relacionamentos amorosos, que vai ficar muito claro se a pessoa que está do seu lado te apoia ou se ela vai tentar criticar os seus novos hobbies, os seus novos ganhos e projetos. Luzinha, se você está em um casamento, em um namoro ou em um noivado, que são relações mais sólidas, a ideia da roda da fortuna é uma reincidência. Acontece de novo, algo que você já tinha percebido lá atrás e tinha tentado ignorar. Essa carta do carro pode sugerir agora você tomando algumas atitudes de maneira muito mais independente, já que o outro não vai contribuir tanto assim para esse seu bem-estar. É aquela pessoa que logo antes de uma apresentação importante no trabalho discute com você, ou fala que esqueceu algo que era primordial para você ir bem. Pode ser alguém que critica quando você consegue ganhar peso, perder peso, se arrumar mais, fala que não combina com você determinada cor que você vai amar vestir e coisas assim. Então, eu entendo com essas cartas que a relação passa por um tremor que é muito implícito. Uma parte sua já começa a sentir que está tomando distância. Pode ser uma etapa, inclusive, em que vocês nem vão conviver tanto, o dia a dia vai ser interrompido por afazeres profissionais e práticos. E esse rebuliço todo não pede nenhuma atitude direta, talvez nem anuncie um término. Talvez seja a hora, Luzinha, de você perceber o seu limite e, depois dessa semana, conversar abertamente com essa pessoa, falando tudo que está no seu coração para reajustar. Isso tudo pode, inclusive, ser uma forma de colocar mais limite também. Com essas cartas, entendo que as pessoas que estão em uma relação e não é oficial vinham tentando enxergar afeto e amor em um contexto que, na verdade, era só movido a interesse físico ou a alguém te enrolando. Isso é uma pílula difícil de engolir, mas que na carta do carro vai ficar muito às claras, porque você vai ver a pessoa fazendo com outras aquilo que você sempre pediu, mas ela nunca tinha tempo, dinheiro e etc. Então é a hora que ela vai ao cinema, quando ela vai a um espetáculo, faz uma pequena viagem, se prepara para determinada coisa. E nem necessariamente, Luzinha, eu tô falando que esse paquera, essa mulher, este homem, vão fazer isso com uma outra pessoa romântica. Às vezes são com amigos, às vezes até sozinho, mas isso fica bem evidente no ar. São cartas que mostram você se decepcionando e se afastando de fininho. Remarcações ou falta de crédito e de respeito aos planos dos dois também podem acabar rolando. Não force para receber migalhas, não obrigue o outro a se posicionar, não fique se humilhando por telefonemas e mensagens. Perceba que ser enrolada já mostra que o outro não te prioriza e siga em frente. Já a Luzinha, que está se solteira, se entendendo, se recuperando de uma ruptura, com essas cartas, pode ser que alguém que ainda representa um certo ponto fraco em você, porque te mexe emocionalmente, reapareça mandando uma mensagem ou se posicionando. Essas cartas mostram que seu coração pode ficar um pouco mais provocado, mas vai ter um lado seu mais sério e firme que vai negar, que vai dizer que não vai querer viver nenhum flashback para lembrar como era antes. São cartas que podem te mostrar, inclusive, entendendo que a pessoa já mentiu para você lá atrás e que só essa semana isso vai ficar evidente, quando a máscara da fachada cai. Uma dica para todas as luzinhas, independente desse momento de turbulência emocional, e sendo sobre amizade ou não caia você na armadilha da fachada de querer mostrar que você está ótima, postando indireta em redes sociais, tentando comer pelas beiradinhas ou se aproximar de fininho. Aqui também pede de você a integridade de respeitar a si mesma de maneira muito legítima, assim como essas cartas de 9 e 8 de ouros fariam. Dentro disso, Luzinha, a gente tem o seu financeiro, com a carta da fofoca, o 4 de copas e a justiça. É interessante que a justiça apareceu na imagem de Atenas, que é a mesma do oráculo da deusa. Aqui veio o nome romano da entidade, nome de Minerva, mas é a mesma. E olha só o que diz. A nível de dinheiro, resoluções burocráticas envolvendo acordos, negociações, sentenças, fins de processos podem acontecer. Com isso, você pode ter que pagar algum valor para um advogado, um honorário ou algo assim, mas você também vai ganhar um novo valor. Então, a carta do 4 de copas mostra as pessoas à sua volta crescendo muito o olho em cima das suas posses. Especialmente, como eu falei, mãe e irmãs. Essas cartas, irmãos também,
Essas cartas pedem que você saiba se preservar, que você não fale em números, que a não ser que seja algo realmente justo de ser feito, tipo um processo de inventário, você não saia dividindo todos os seus ganhos apenas porque você se sente pressionada a isso. Saiba poupar. Até mesmo, Luzinha, não está na hora de você fazer novos gastos com qualquer dinheiro que entra. Mas é um momento favorável para fechar negociações e quitar dívidas, tá? As cartas trazem uma tendência um pouco mais moderada envolvendo dinheiro. Eu sugiro que você até tome um banho de hortelã, um banho de manjericão, para dar uma limpada nessa energia de olho grande à sua volta. São cartas que falam que você vai precisar sim colocar esse limite maior dentro da família, até a nível das responsabilidades financeiras que você já assumiu. E isso pode gerar alguns burburinhos e falatórios. Ainda assim, vale se manter nesse caminho. Inclusive, Luzinha, porque o que é seu está guardado, você já está acessando e tende a receber ainda mais. O seu campo profissional, o trabalho, vem com a percepção, o cavaleiro de ouros e o seis de ouros. Eu entendo como um momento grato de se entender com a estabilidade e com o sucesso que você já quis lá atrás, e que talvez nem acreditasse que você teria. Então, se você está trabalhando em uma empresa, você fica mais tranquilo, entendendo que está integrada nesse time, que faz parte da equipe, que está tendo bons resultados. A carta Cavaleiro de Ouros pode te mostrar conseguindo avançar naquilo que você vem elaborando e construindo. Você pode ser chamada para fazer pequenas viagens. Você pode, com a carta Seis de Ouros, até receber alguma participação de lucros ou algum incentivo financeiro, alguma bonificação. Essas cartas mostram você batendo as suas metas e se destacando. Com a carta da percepção, a partir de algum contato novo que você vai fazer dentro do ambiente de trabalho essa semana, você vai perceber algum caminho de progresso dentro da empresa, como uma chance de promoção, algum cargo que você vai querer assumir lá na frente. Você percebe algum caminhozinho das pedras que até então parecia impossível. E isso também fala sobre o poder da sua autoridade e a necessidade de se manter com relações bem diplomáticas com todos à volta também. Com isso, Luzinha, você que trabalha de forma autônoma também vai ter essa chave de consciência. Alguma situação que vinha te trazendo muito gasto, ou que vinha te trazendo dilemas, trazendo algum adoecimento físico ou emocional, de repente você começa a perceber qual é a resolução. Essas cartas podem mostrar, especialmente com a figura do Cavaleiro de Ouros, você conseguindo trabalhar em um ritmo mais equilibrado, de forma muito constante, afinal, o Workaholic abriu sua semana, abriu aqui a nossa jogada. A carta do Seis de Ouros mostra restituições, então clientes antigos podem reaparecer, pessoas que estavam te devendo vão te pagar, contratos serão renovados, né? Falar reassinados, renovados, e você entende que as coisas estão avançando bem. Existe uma boa autoridade e uma boa reputação que te precedem. Luzinha, você que está buscando oportunidade profissional, pode ser convidada a trabalhar em um lugar novo, talvez em uma área ou num setor, num nicho que você nunca imaginou. Vai ter alguém ao seu lado disposto a te ensinar, inclusive a ser essa espécie de hierofante, de tutor para você. Vale a pena assumir a humildade do aprendiz e, de fato, absorver todo esse conhecimento. Você pode acabar se surpreendendo com a nova área que está seguindo. Todo risco aqui será muito calculado. E também depende, obviamente, de que você se esforce e se dedique para se integrar nesse trabalho. Como eu falei lá no inicinho, tudo isso pode ter a ver com a carta do oráculo da Lua, com a mensagem: o fim de um ciclo difícil se aproxima. O que pode mostrar que, conforme você consegue delimitar melhor o seu espaço e a sua colheita, você também consegue se saciar mais dentro daquilo que é seu. Luzinha, isso tudo tem a ver, inclusive, com as cartas do baralho cigano que vieram, porque a gente teve as cartinhas do Sol, os caminhos e a carta, mostrando que vai ficar muito evidente, inclusive através de mensagens que você vai ouvir, seja até essa ou de outras pessoas, onde que você vinha enroscando os seus caminhos e a sua trajetória por não conseguir se manter fiel a si mesmo. Agora que a sua essência se torna um ponto maior de destaque e você consegue ir na direção do que sua alma pede, agora que você consegue se priorizar, se trazer esse protagonismo, é um momento em que os caminhos começam a ficar mais leves, em que as notícias e convites que você precisava começam a surgir e há um senso de direção e de norte à sua frente. Agora, para fechar com chave de ouro, a carta do oráculo da deusa, com a mensagem de Minerva ou de Atena, que diz assim: Minerva veio para te dizer que está na hora de examinar as suas crenças e mudá-las se elas não alimentam sua totalidade. Com pensamentos velhos, desgastados, insalubres estão minando a sua vida, energia e felicidade. Você acredita no que outras pessoas pensam e dizem a seu respeito?
Você ainda está rodando a fita de mensagens negativas que seus pais ou as pessoas que tomavam conta de você lhe deram quando era criança? Você acredita no pior sobre si mesmo ou no melhor? Suas crenças são rígidas demais para permitir e apoiar a sua evolução? Todos nascemos com uma história. Se vamos viver a história com que nascemos ou criar uma história que alimente tudo o que queremos ser, é uma escolha nossa. Minerva diz que a totalidade é cultivada quando você se vê em todos os seus aspectos, tanto sombrios quanto luminosos, e escolhe as crenças que servem para o seu mais alto benefício. E com essa, minha luz, vou me despedir. Me conte como tudo isso ressoa com você. Muita gratidão pela presença. Um beijo e até semana que vem. Monte 2, essa semana chega para pôr um bom ponto final em algo que já está se arrastando na sua vida. E vem que a decisão é sua. Vou te contar como. Seja bem-vindo ao Tarô da Semana, eu sou a Maria da Luz Mística e antes de assistir, já deixa seu like, se inscreve e comenta que é muito importante para apoiar o meu trabalho. A energia dos próximos dias vem com a carta do luto, o 2 de espadas e o 10 de copas, mostrando que para priorizar a sua saúde mental, emocional, seu auto-amor, você vai precisar tomar uma decisão difícil e encerrar algum tipo de ciclo. A carta do luto mostra que não é algo simples de se fazer, seu coração vai doer. As pessoas à sua volta não vão nem entender muito bem por que você está fazendo isso. E aqui, quando a gente pensa nesse encerramento, Luzinha, pode ser sobre uma amizade que você vai precisar deixar para lá, sobre um padrão, sobre um desejo, uma forma de pensar. Não é nada tão concreto quanto o seu trabalho ou estudos ou algo que é impossível de você concluir antes da hora. Na verdade, é como uma percepção íntima de transformação. E, inclusive, tem a ver até com deixar uma nova versão de si mesma surgir. Aqui eu posso estar falando com a Luzinha que decide que não vai mais beber álcool, porque quando faz isso, depois bate ressaca moral, física, espiritual, fala coisa que não deve. E agora você vai descobrir o que é socializar sóbria. Posso estar falando com a Luzinha que descobriu que não quer ser mãe. E isso muda tudo, porque vai decepcionar pessoas à volta, vai precisar pensar em um novo projeto de vida, vai precisar se entender. Assim como talvez esteja falando com as luzinhas que se tornaram mães e estão percebendo que a vida não vai mais voltar a ser como era antes. Você se tornou uma nova figura. Você pode ter perdido alguém da sua família e agora está assumindo um novo papel dentro da sua dinâmica. Pode ter feito uma transição de carreira, pode ter precisado voltar para a casa dos pais e abandonar algum status. Eu sei que esse sentir pesaroso vinha se arrastando. E agora, com 2 de espadas, você ignora. Quer dizer, você deixa de ignorar a sua intuição, sua sensibilidade e dá o braço a torcer. Num ponto de vista prático, aqui a gente pode falar sobre uma semana em que seus compromissos parece que tem algum tipo de embargo quando vão acontecer, eles precisam ser remarcados, as conversas precisam acontecer mais de uma vez para chegar em um acordo e um consenso. Coisinhas pequenas às vezes podem levar a algum tipo de estresse. Tipo, de repente seu cartão não vai passar para comprar o ticket do metrô, e aí aquela novela até conseguir. Ou na hora que você precisava mandar uma mensagem para alguém falando que não vai precisar de carona, seu telefone acaba, a pessoa aparece lá sem você e assim vai ficando. Eu sei aqui que tem uns pequenos percalços, Luzinha, você deve apenas confiar e seguir. Continue a nadar, como diz a Dory no Procurando Nemo, tá? Inclusive porque sua energia pessoal vem com as cartas da culpa, rei de copas e 10 de paus, mostrando que muitos desses pequenos obstáculos externos serão um reflexo de uma forma de viver inteirinha pedindo desculpas por estar bem ou por estar mal, desculpas por pedir desculpas, desculpas por querer o que quer, desculpas por não querer o que não quer. A figura rei de copas mostra você finalmente querendo tomar um copo bem cheio da vida, sem ter que ficar ali pelos cantinhos se justificando. E a figura 10 de paus mostra que se tornou exaustivo percorrer a vida querendo ser aceita. Às vezes sendo aceita por atributos que nem representam a totalidade da sua essência. De repente pode ter uma fama de boazinha, de prestativa, de que você é a mais leal, a mais responsável, que você nem quer, que se tornou uma cruz, sabe?
A ideia que me passa aqui, Luzinha, especialmente com a carta Rei de Copas, é que essa semana você vai descobrindo um lado seu, que não é exatamente rebelde, mas é um lado que gosta de se divertir, que gosta de apreciar a vida, a arte, os detalhes, gosta de não fazer nada, gosta de fazer o que dá na telha. E não é que esse ponto seu vai tomar conta da sua vida e você não vai ter outros atributos ou que você vai se tornar irresponsável. Mas é um momento, sim, em que você pode querer relaxar, querer ter uma tarde só para você, sabe? E nisso, Luzinha, pode até vir um lado de sentir e criar de formas ainda não imaginadas. Muitas Luzinhas vão escrever, vão pintar, vão voltar a tocar violão, vão retomar alguns aspectos que estavam já empoeirados. Tudo isso como parte desse renascimento. O que é claro, também pode ser um momento de grande transformação e metamorfose no campo emocional. Mas antes de falar sobre ele, fica o convite para as luzinhas que querem fazer uma consulta comigo. Eu abro a lista de prioridade para a agenda de julho. Se você quiser, preenche o link que está aqui no primeiro comentário do YouTube. Também está no Instagram, @luzmística, tá? Sobre o emocional, a gente tem a renovação, Pagem de Paus e Lua. Então, primeiro, eu entendo que estou falando com muitas luzinhas que estão se refazendo depois de uma relação muito dolorosa e abusiva, tóxica. Você ainda está entendendo que é possível confiar no outro, em si, que você não teve culpa de nada. Você está entendendo que é possível viver a sua própria liberdade, esteja você solteira agora ou não. Agora, se você está em um relacionamento, a gente tem duas percepções aqui. Ou essa relação realmente mudou profundamente. Tanto você quanto a pessoa reaprenderam o sentir e a forma de expressar um com o outro. Ou você está numa nova relação depois de ter passado por essa tempestade sentimental. E aí é um pouco assustador ver que você pode seguir sendo você mesma, desenvolver sua carreira e seus hobbies, se vestir como você quer, se colocar no mundo como você quer. É assustador ao ponto de às vezes parecer que tem algo errado. É assustador ao ponto de, na lua, às vezes até acabar imaginando coisas que não são verdade, sabe? Com essas cartas, eu te digo que, assim, você vai ter um período essa semana de muita diversão, alegria, paixão, novas propostas e convites, se você está em uma relação oficial. Mas também está se sentindo um pouco temerosa, refletindo se não estaria na hora de ficar sozinha, se realmente tem que acabar o ciclo, se está tudo bem. Guarda esses sentimentos para terapia. Ainda não está na hora de encerrar. O que você precisa encerrar é o fantasma que o passado representa na sua vida. Já a luzinha que tá ficando com alguém, não é um relacionamento sério. Talvez vocês estejam se reaproximando. A vida tá dando uma segunda chance para essa relação. Já houve uma ruptura lá atrás, você ficou machucada, mas o seu sentimento por essa pessoa prevaleceu e você tá dando essa nova oportunidade. Nessa semana, por mais que você esteja feliz por essa reconciliação, vai ter uma outra parte sua na carta da Lua desconfiada do outro repetir os mesmos erros, sentindo que está sendo um pouco enrolada, que a coisa não é tão confiável assim, ao mesmo tempo com uma ponta de esperança. Tá tudo muito embaralhado, muito confuso. Te digo, Luzinha, para esperar você ter algum cenário mais concreto, ou vamos dizer, alguma prova mais objetiva sobre algo antes de tentar se posicionar. Então, não presuma, espere as coisas realmente se manifestarem diante de você antes de qualquer escolha, tá? Essas cartas também podem falar sobre você sentir que o outro está te escondendo alguma coisa. E pergunta na hora que for adequada, não fica tentando sondar, descobrir pela internet, stalkear, fazer planos mirabolantes, não, tá? Já a Luzinha que tá solteira e não tá se envolvendo com ninguém, pode ter alguém do passado querendo se reaproximar, mas aí fica o alerta vermelho. Não deixa não. Você vai acabar atraindo problema, porque a pessoa vai chegar do mesmo jeitinho que ela já foi antes. E ela vai sair desolando o seu campo emocional. Ou do mesmo jeito de antes, ou até pior. Então, use o aprendizado dos últimos tempos na sua vida, se preserve e não permita a si mesma cair nas mesmas arapucas. A lua mostra que as coisas não são exatamente o que parecem. O que não soa tão confiável, às vezes não tem nada. E o que às vezes te dá ali uma sensação de que você pode contar com outro, mas ainda assim fica um aperto no peito, pode ser sim uma resposta de que o cenário não está tão favorável. Espera a poeira baixar para você tirar a prova e entender direitinho. Cuidado com a ansiedade também, cuidado com a urgência de digerir as próprias emoções.
Por fim, as luzinhas que estão em triângulo amoroso e na lua vão se sentir sufocadas, às vezes até encarceradas por essas próprias escolhas, o que acaba se tornando um chamado para renovação. Já no campo financeiro, nós temos a carta do misticismo, o cavaleiro de paus e o três de paus, mostrando, Luzinha, que o seu poder está em alta. E eu falo isso no ponto de vista magístico mesmo. Quando a gente tem a carta 3 de paus, alguma meta financeira é atingida, bons acordos são selados, denominador comum é feito em meio a negociações, algo que vinha muito paralisado finalmente começa a avançar. E Cavaleiro de Paus fala sobre os projetos envolvendo dinheiro, burocracia, processos, que já estão em andamento, eles não são exatamente novos. Agora eles apenas estão progredindo e avançando. Com tudo isso, Luzinha, eu entendo que tende a entrar algum dinheiro na sua conta essa semana, um valor bom. Você consegue quitar pagamentos antigos, guardar um pouco, fazer um passeio, comprar coisinhas que você gosta e tudo mais. Pode ser uma fase bem favorável graças a tudo isso. São cartas que falam sobre você seguir nas suas orações e preces por prosperidade, manifestação, abertura de caminhos, porque você está magnética. E é claro, né? Saiba também agir com sabedoria. Não saia gastando à torta e à direito, porque o cavaleiro de paus às vezes é muito impulsivo. Então, gaste, mais poupe também. Já no campo de trabalho, a gente tem as cartas do destino, o três de ouros e o hierofante, falando muito sobre algum avanço ou alguma proposta, um convite que você recebe, que de fato parece uma obra muito sincronizada do destino. Se você está trabalhando em uma empresa, Luzinha, é um momento em que uma pessoa precisa sair do trabalho e você assume aquela vaga que tanto queria. Pode ser a hora de ganhar um concurso ali dentro do próprio trabalho para receber um curso, um treinamento. De repente, algo que já cruzava sua mente há muito tempo chega de encontro a você, te trazendo novas tarefas, um trabalho direto com novas pessoas e a sensação de progredir, tanto a nível de experiência quanto a nível financeiro. Boas promoções, indicações e aumento também podem ser esperados. Já você, Luzinha, que está trabalhando por conta própria, pode acontecer de alguma pessoa muito influente cruzar o seu caminho e ajudar a fazer um baita marketing para o seu trabalho? Pode rolar também de você conseguir trocar figurinhas com outros colegas de trabalho e perceber que faz bem, que todo mundo está ganhando, que é próspero. Um momento maravilhoso para o início de sociedades, para abrir novos espaços físicos, para assinar contratos e avançar. Espere por boas vendas, por reorganização dentro do seu campo profissional e as coisas ficando muito perfeitinhas e encaixadas. Até o que parece que está dando errado, na verdade, dá certo. E a Luzinha que está buscando uma oportunidade profissional pode, por acaso, cair de paraquedas naquela chance que paga melhor do que você imaginava, que te oferece uma sensação de segurança, de ser bem-vinda no trabalho. Essa carta do Três de Ouros até indica colegas fazendo indicações ou você recebendo algum tipo de assistência, recebendo algum tipo de suporte, apoio para o trabalho. São cartas que mostram você contente por seguir avançando. As luzinhas que estão querendo resultado de provas, de exames, também tendem a receber excelentes notas e aprovação. E é um momento em que, às vezes, você vai cruzar na rua mesmo, de forma muito aleatória, com as oportunidades que vão oferecer sucesso com o passar dos meses. Nisso, Luzinha, a gente tem aqui uma carta interessante do Oráculo da Lua, com a pergunta: o que você precisa liberar da sua vida? E eu te convido a refletir sobre isso de novo, agora que ouviu toda a leitura. De todos esses processos, tem algum medo que está aí no seu pé e você precisa deixar para trás? Alguma mágoa, algum hábito, alguma autossabotagem? Reflete. Também nós temos aqui as cartas do baralho cigano, com a mensagem do homem, a cruz e o cavaleiro, podendo trazer tanto que existe uma proteção espiritual maior ao seu lado ao longo dessas próximas semanas, justamente te orientando em meio a um cenário que é um pouco mais nebuloso e não está tão às claras, como também você vai ficar com muita compreensão e percepção de onde que vem pessoas que querem te sabotar ou puxar o seu tapete para se afastar. Tenha muita atenção para acabar não carregando para não acabar carregando, né? Alguma cruz que é pesada, que nem é sua. E por fim, a gente ainda tem a carta da deusa Serridwen, que fala sobre morte e renascimento. E a mensagem desse oráculo diz assim: a aparição de Serridwen na sua vida anuncia um tempo de morte e renascimento. Algo está morrendo e é preciso deixar que se vá para que algo novo possa nascer.
Conhecemos essa dança de morte e renascimento da Terra como as estações do ano. A matéria não pode ser criada ou destruída, mas passa por transformações. O mesmo acontece conosco. Para viver na plenitude e com totalidade, é preciso que aceitemos a vida como ela é, o que inclui a morte e o renascimento. Desapegue-se do que não serve mais para você e para sua totalidade. Talvez você tenha chegado ao final de um ciclo, de um relacionamento, de um emprego, esteja com medo de deixá-los ir embora. Ou sente que está morrendo quando apenas uma parte de você tem de dar lugar a um novo. Talvez a ideia de que existe morte, apenas morte, seja dolorosa demais para você aceitar. O fato de vivermos em determinada cultura privou a maioria de nós um caminho de morte e renascimento da deusa. A totalidade é alimentada quando ficamos conscientes de que cada passo no caminho da vida também é um passo rumo à morte e o renascimento. A totalidade é conquistada quando conseguimos dizer sim e dançar com a morte e o renascimento. Serriduen diz que você sempre receberá de volta o que der a ela. Isso será mudado, transformado, mas você terá de volta. Com essa linda mensagem, vou me despedir. Me conte, Luzinha, como está esse processo por aí. Muita gratidão pela presença e até semana que vem. Essa é a semana do triunfo e sucesso, Monte 3. Seja bem-vindo! Eu sou a Maria da Luz Mística. Antes de mais nada, deixa aqui seu like, se inscreve, comenta, é muito importante para apoiar o meu trabalho. E veja bem, imparcialidade, 6 de paus e rei de espadas como energia geral da semana. Podendo mostrar que se você tiver a mente bem afiada, o sangue frio e não estourar por conta de provocações ou por algum aspecto mais pessoal seu, você vai conseguir fazer movimentos de prosperidade gigantescos na sua vida. Então, basicamente, não crie atrito com aquele cliente que está te mandando mensagem até no sábado à noite. É só você ir aparando ali as arestas e não responder na hora. Não compre brigas apenas por pensamentos, ideias, gostos, pontos de vista. Não quebre pontes com as pessoas. Saiba agir como um rei de espadas. Você vai criar, portanto, um escudo, uma blindagem entre você, o seu mundo particular e a persona que você apresenta para o mundo. Você vai conseguir separar direitinho o que acontece na vida privada e o que acontece na vida pública. Isso porque, Luzinha, com o 6 de paus é uma semana em que você vai conseguir expor aquilo que você já fez com prestígio, com sucesso, com realização. E que na carta da imparcialidade só será possível por uma perspectiva mais diplomática e neutra de ação. É um período, Luzinha, que especialmente aquelas pessoas que vinham desenvolvendo algum projeto ou trabalho poderão fazer a publicação, a divulgação disso. É um momento de inaugurar algo que você está com muita vontade de começar a usar e falar sobre. Embora seja uma semana tão bem sucedida, não quer dizer que tudo na sua rotina vai ficar a mil maravilhas. Por quê? Quando a gente tem a sua energia pessoal, vem a carta do valor pessoal, 9 de espadas e 4 de ouros. A verdade é que você está morrendo de medo, de não se aceita. Você está com medo das pessoas não gostarem do que você fez, de não ter o retorno que você almejava, de não fazer sucesso. Está com medo de falhar, de ser uma amadora. Está com medo de não ter o que é necessário para atingir as metas que seu coração já estabeleceu. E cuidado, Luzinha, para não deixar esse medo começar a se tornar realidade na medida que começa a trazer insegurança, começa a trazer angústia, começa a trazer mil ressalvas. Essa carta 4 de ouros até fala sobre aquela tendência de, entre aspas, esconder leite, sabe? De acabar dando uma refreada nos próprios talentos, não fazer o espetáculo completo porque tem medo de ser demais. E isso, eu estou pensando muito no trabalho por conta do triunfo dos 6 de paus, mas também pode ser a nível das suas amizades, a nível dos seus talentos, de saborear a vida como um todo. Com essas cartas, eu até diria assim, que é um momento de começar a relembrar tudo de bom que você já foi capaz de construir, de criar, de ser. Relembrar que as experiências negativas não precisam te definir, que a opinião de terceiros não é uma verdade absoluta sobre quem você é. E isso tudo pode ajudar muito. Um outro cenário que eu interpreto com essas cartas é que a ansiedade está batendo nas portas. Saiba se chamar para a realidade objetiva, não deixa a mente flutuando para todo canto, não. Volta para terapia, volta a fazer esporte, sai da toca. Isso é importante. Até importante, Luzinha, porque quando a gente vê o campo sentimental, vem a carta do desânimo, 5 de copas e rainha de copas, né?
E eu entendo com essas cartas que essa pode ser uma fase mais borocochô, porque ou você viveu uma ruptura, uma decepção com alguém, tá com sentimento de culpa, acha que falou demais, ou acabou se fechando tanto no próprio mundo que não sabe nem como sair disso tudo. Então, assim, se você tá em um relacionamento sério, como um namoro, um noivado, um casamento, supondo aqui que você está nessa relação, né, e não que ela terminou, a gente tem no 5 de copas um sentimento muito grande de decepção. Às vezes é você se sentindo frustrada por ter acostumado a pessoa mal, entre aspas, e agora não saber lidar, por ter abaixado a cabeça quando deveria ter levantado o queixo, por ter aceitado o que não deveria e ainda se sentir vinculada. De repente, sua autoestima fica baixa, você começa a se questionar se é capaz de viver sem essa pessoa, percebe uma certa dependência emocional misturada também com sentimento. São cartas estranhas aqui, porque é como se você estivesse resguardando tudo, até com medo de falar para o mundo quem você é e o que você está passando. Talvez isso também seja parte do 6 de paus, pelo que eu estou entendendo, de conseguir sair dessa toca e falar assim, olha, essa pessoa não é perfeita, eu não tô com um marido perfeito, eu não tô com a esposa maravilhosa que todo mundo acha. E, inclusive, eu tenho aqui minhas dores e necessidades. Às vezes só isso já vai ser libertador. Um outro cenário é, na Rainha de Copas, é como se você viesse tentando negar um sentimento que é latente, que está acontecendo aí. E que, portanto, pelo que eu entendo dessas cartas, se você não admitir, ele vai te consumir de dentro para fora. Então, aceite que talvez você queira mudar radicalmente essa relação. Senão, o que vai acontecer a semana toda é vocês estarão em paz, mas vai ser frustrante para você. Você vai sentir-se incomodada de uma maneira ou de outra. Outro aspecto, você que está se envolvendo com alguém não é uma relação oficial. É bem possível que essa pessoa acabe virando as costas para você e não te dando uma explicação. É o famoso ghosting, né? A pessoa dá uma de fantasma. Porque a 5 de copas mostra uma pessoa fugindo da outra. Aí você vai mandar mensagem, o outro não responde. Quando responde, dá uma desculpinha, fala que tá muito ocupado, que não sei o quê, que é o trabalho, isso e aquilo. Eu entendo aqui como uma fase, Luzinha, em que talvez você se sinta numa espécie de labirinto, sem entender as respostas, ou se você que fez alguma coisa errada ou não. Te digo que quando o cenário é um 5 de copas, às vezes você nem fez qualquer coisa de errado, só estava incompatível e o outro não teve coragem de falar. E vai doer. Cuidado para não sofrer em silêncio, sabe? Cuidado para não ocultar do mundo o que está acontecendo. Por fim, a Luzinha que está solteira, talvez esteja recém-terminada, magoada, ou já está nessa fase do pós-término que não entendeu o que houve. Pode não conseguir assimilar por que a relação acabou, ou por que esse relacionamento não foi adiante. É um caminho que eu entendo aqui que é delicado, porque é como se não tivesse realmente explicação. E nesse não ter explicação, você também pode acabar assumindo toda a culpa dentro do seu peito. Aí é uma semana mais sofrida, de lembrar, de ter nostalgia, de filtrar e só pensar nas coisas boas. Cuidado, isso é armadilha também da mente. É um período em que quanto mais você puder admitir que você tem valor, mais evolução você vai perceber à sua volta. E um dos fatores que vai te mostrar isso é o dinheiro aqui, o campo financeiro vindo com o crescimento, o mago e o 8 de paus, mostrando você conseguindo agir de forma extremamente bem-sucedida. Vai ter entrada financeira, você vai conseguir multiplicar o dinheiro com boas negociações, vai ter uma visão bem perceptiva e bem visionária de onde você deve colocar dinheiro para colher depois. Vai conseguir quitar pendências materiais e se sentir realmente com poder nas mãos, um poder que você vai conseguir usar bem, que vai também trazer uma sensação de prestígio e de valor. Às vezes você vai até receber algum valor adiantado para fazer um trabalho que ainda vai começar. E eu entendo aqui com todas as cartas que vieram que isso se torna uma espécie de âncora e de sustentação para você também. Porque olha só, o seu campo profissional vem com as cartas dissipando, 3 de espadas e 9 de paus. Eu vejo de duas maneiras. Ou você realmente desviando uma energia de mágoa e frustração, trabalhando pra caramba. Ou o próprio trabalho com desafios e você se colocando totalmente à mercê de resolver esses desafios, sendo também uma forma de se ocupar e de depois triunfar. Independente disso, vamos lá. Se você está trabalhando em uma instituição ou numa empresa, assim, o que eu vejo aqui com essas cartas é que as pessoas estão pegando um pouco no seu pé, justamente porque você vem se destacando.
talvez tenha passado por uma promoção, assumiu uma liderança, subiu de cargo, e isso não foi muito bem visto, gerou burburinhos, gerou fofocas. Essa carta 9 de paus até mostra que você vai sentir alguém dando alguma puxadinha no seu tapete, não de fazer um complô para você sair do trabalho, sabe? Mas mais de, por exemplo, querer que você dê justificativas que são super desnecessárias, querer que você se posicione além do que precisa, querendo que você dê justificativas de por que que você não fez tal coisa, ou como que fez aquela outra, tintim por tintim, tentando achar um furo para te criticar. Isso é exaustivo, mas você vai conseguir pôr um ponto final nisso aí, sim. Agora, se você está trabalhando por conta própria, as cartas podem falar sobre um período de pausa no trabalho propriamente dito. Alguns dias que você não vai conseguir trabalhar, por uma razão ou pela outra. E aí é um momento em que mesmo com essa pausa, você vê as pessoas te procurando, te elogiando, percebe como que você é uma boa referência no seu trabalho, como que você é necessária e traz um sentimento de gratidão. Em outra análise também vem você tendo passado, né, tendo tomado algum tipo de calote, uma rasteira profissional de um sócio, de um cliente, de um fornecedor. E mesmo com essa chateação, fazendo o seu trabalho. Essas cartas vão te mostrar sendo muito guerreira, muito persistente. E aí a gente já viu, o dinheiro entra. Inclusive até com a pausa pode acontecer, né? Já a pessoa que está procurando trabalho, tá com a conta cheia, mas é uma semana que talvez você não vai conseguir se engajar tanto assim de trabalhar. Então vai parar para estudar, para arrumar a casa, para resolver coisas, para ir na rua, para ir no médico, para ir no banco, para fazer uma série de coisas. Pode vir alguma resposta negativa quanto a algum processo seletivo que você vinha querendo fazer. Às vezes, alguma pessoa que você achou que te daria a mão nesse momento vai largar totalmente a sua mão e você vai se sentir também deixado um pouco mais às traças. Mas daí, é nesse momento que vem também o lado implacável do Rei de Espadas que diz: beleza, se você não quer, tem quem queira. Se a oportunidade não vai vir daí, eu vou criar essa oportunidade de outros lugares. Então, pode ser essa hora triunfante. É como, Luzinha, esse primeiro ao longo da semana, acho que eu entendi. Para todas as pessoas, sabe? É como se primeiro você passasse por alguma decepção, para então, meio que com sangue nos olhos e querendo mostrar para si e para o mundo que você não depende só da aprovação desse lugar ou dessa pessoa específica que te prejudicou para triunfar, viessem as ideias e a força de ação necessária. É bem momento de filme, quando toca uma música motivacional e a gente vê a pessoa correndo atrás do prejuízo e depois ganhando os méritos. Exatamente isso. Então, mãos à obra. Aqui, Luzinha, a gente tem a mensagem interessante, a mensagem do oráculo da Lua que fala: a confiança é a sua chave para o sucesso. Então, lembre-se, mesmo com as tempestades, tenha a postura sóbria, a postura profissional, equilibrada e prática de um rei de espadas. Temos também as cartas do baralho cigano, vieram dessa vez cartas da lua, o anel e as nuvens, mostrando que os seus vínculos agora soam muito confusos, muito nebulosos, você não entende em quem pode confiar, quem você quer manter ao seu lado ou não, quem você quer manter com proximidade ou não. E tudo isso pode até fazer com que você se afaste das pessoas. Pode ser importante, sim, tirar esses dias mais para si mesmo. Também diz assim: se você não está com a confiança completa em alguém, respeita a sua intuição, dá esse passinho para trás, não tente ficar dando muito crédito, não, para depois não se arrepender. Aqui, minha luz, a gente tem, por fim, a carta Mulher do Milho, do Oráculo da Deusa, com uma mensagem muito bonita, que é assim. A Mulher do Milho traz o seu amor por você em forma de alimento, dizendo que está na hora de se alimentar. Comer é um ato sagrado. Algo vivo morre e você o come, seja caçando, matando animais com próprias mãos, seja comprando vegetais no supermercado. Parte do fato de ser humano significa provocar a morte para viver. Tratar o ato de comer como uma pequena tarefa, como algo a ser sentido, temido ou evitado, é denegrir a dádiva de amor da mulher do milho e das plantas e animais. Você tem medo da comida? O mero fato de olhar para ela faz você sentir que está ganhando peso? Você está culpada demais, cansada demais, envolvida demais com coisas mais importantes do que se alimentar? Você alimenta os outros, mas não se alimenta? Tem um relacionamento ambivalente de amor e ódio com a comida? A mulher do milho diz que comer é um dos atos mais básicos da nutrição e que o caminho para a totalidade está em estabelecer um relacionamento correto com os alimentos. Dito isso,
Estou aqui me despedindo. Me conta, Luzinha, como tudo isso ressoou para você. Muita gratidão pela presença. Um beijo e até semana que vem.